like an earthquake. E aí galera, beleza? Meu nome é Pedro Mariano, E o meu Humberto Calix. nós somos alunos da Polimig na unidade 4. E hoje nós vamos estar explicando para vocês como verificar e cadastrar usuários em um banco de dados na linguagem de Java. Usando o Eclipse. Isso Bom, aí. para isso nós vamos usar um programinha que o nosso professor Leonardo passou. O nosso grupo que vai fazer esse projeto é composto pelo Bruno, o João Nader, o Thiago, a Mariana, a Lelis, o Pedro Mariano e eu. Esse programa Quem é você? é bem simples, não tem nada de, é um JFrame básico, entendeu? Você não tem nada de assustador, só na parte do código para o banco de dados. A gente vai usar aqui alguns atributos que a gente vai ter no nosso interface, que é o nome, o e-mail, o crédito e o código do cliente. Para isso a gente tem que criar esses atributos primeiro no banco de dados, e aí a gente vai dar uma criada na tabela, no banco, para vocês também pegarem aí e saberem como é que cria. Então essa parte aqui eu vou fazer ela. Então já temos aqui o nosso banco de dados. Agora nós vamos criar então um banco de dados. Create database e o nome do nosso banco vai ser aula Java, certo? Ok, banco está criado. Agora nós precisamos de criar uma tabela para armazenar os clientes, certo? Então vamos aqui, create table e o nome da tabela que é cliente. Esse nome você pode dar, você que escolhe, não é padrão isso. Sim. E agora nós temos que olhar quais os parâmetros, os atributos que nós vamos colocar dentro dessa tabela. Isso são as linhas e colunas que você vai ter nessa tabela. Bom, um cliente, para a gente cadastrar um cliente, nós precisamos de um código para esse cliente, só que esse código vai ser especial. Ele vai ser do tipo inteiro, certo? De 11 Dígitos. 11 dígitos, muito obrigado. 11 dígitos. Ele não pode ser vazio nunca, not null. Ele vai ser a chave primária. Ok. E o mais importante, ele vai ser auto-incremente. Mas o que é auto-incremente? Quando o sistema cadastrar um novo usuário, o sistema vai gerar automaticamente, o banco vai gerar automaticamente um código para esse usuário. Para isso faça com que nós temos um controle maior sobre os clientes. Faça com que a gente não corra o risco de cadastrarmos dois clientes diferentes com o mesmo código. Exatamente. Então, para isso, o sistema já vai redundância. fazer. Isso aí. Agora, nós vamos cadastrar o que mais? O cliente tem o nome dele, que pode ser do tipo varchar, certo? O tipo varchar é o tipo caractere, no caso. Isso, caractere. No máximo 50 dígitos. E agora vamos cadastrar também o e-mail dessa pessoa. Também varchar. Já o e-mail é maior, né? Então vamos colocar uns 200 dígitos. Isso. O que mais nós precisamos? O sexo. Se ele é masculino, feminino. Char. Sexo é char, que é apenas uma letra, um dígito no caso. Só F, pode ser letra. F ou M. Okay. Bom, e-mail. Agora vamos cadastrar também, nós precisamos saber, vamos cadastrar o sexo desse usuário. A gente vai colocar do tipo char, porque nós vamos colocar ou F ou M, então é só um caractere. Uma caractere. Então vamos colocar aqui, o que mais nós precisamos? Vou colocar também um limite de crédito. Limite, underline de, underline crédito. Certo? Bom, vamos colocar aí do tipo float. Com quantas casas decimais que ele pode ter? Não, com quantas casas inteiras ele pode ter? Vamos colocar umas 10. E quantas casas decimais que ele pode ter? Após a vírgula que ele vai ter. Após a vírgula, ele pode ter até 3. 3 casas decimais. Certo? Então, fechei esse parêntese que eu abri nesse float. Agora, eu vou fechar o parêntese que eu abri aqui, no início
da declaração dos atributos dos campos dessa tabela. Lembrando sempre de botar o ponto e vírgula, porque senão ele não considera que você acabou o código. Isso. Só que agora vai dar um erro aqui. Quando eu dar Enter, ele vai falar aqui, ó, não tem um banco selecionado. Porque eu criei o banco, mas eu não falei qual banco que eu vou usar, qual banco que eu vou inserir essa tabela. Então, vamos abrir o banco aula Java. Agora já estamos dentro do nosso banco aula Java, agora nós já podemos criar a tabela dentro desse banco. Aqui, ó, carry OK, feito. Agora, nós vamos lá no programa. Bom, a nossa interface vai ficar desse jeito aqui, então. Esse código, o que quer dizer? A gente vai digitar aqui um código. Como não tem nenhuma pessoa cadastrada na nossa tabela, não vai dar nada. Mas quando você digita um código aqui, ele vai procurar um cliente que esteja respectivamente cadastrado, ligado a esse código. Tá vendo? Comando não encontrado, porque a gente não tem ninguém cadastrado com esse código. Quando a gente dá Enter, que ele lança o Action Performance da text código. Bom, a gente vai clicar no novo. Aqui o código vai ficar inativo, porque ele é auto-incremente, então ele vai gerar um código automaticamente para o cliente que a gente vai cadastrar aqui. O nome aqui é automático, aqui, um nome é aleatório. Um e-mail também é aleatório. Um sexo. E o limite de crédito a gente vai botar 0,009, como a gente tem 3 casos após a vírgula, que a gente cadastrou. 009 tá muito. 001. A gente clicar em salvar, vai dar um erro, porque aqui a gente precisa adicionar ponto, não vírgula. Lembre-se disso. Para você separar casas decimais é ponto. Cliente cadastrado com sucesso. Como esse é o nosso primeiro cliente, se a gente digitar 1, que é o código 1, e der Enter, o código vai dar não encontrado. Por quê? Porque é o 2. Entendeu? Nós já criamos Porque já tem um usuário cadastrado como 1, que é o usuário principal, que a gente já teria criado antes. Aí aqui nós temos aqui os valores que a gente acabou de criar. Vamos agora lá no nosso banco de dados. Para você ver a sua tabela, você dá um desk e o nome da sua tabela. Isso vai te mostrar os campos que você tinha criado antes. Não vai te mostrar o que tem dentro desses campos. Para você ver o que tem dentro desses campos, você vai dar select, asterisco, from e o nome da sua tabela. No caso, a nossa cliente. Aqui, Aqui nós temos aqui em segundo lugar, tá? Tudo bonitinho, sexo, limite de crédito, o nome e até o código, né, condiz com essa situação. Código 2, né? Bom, agora a pergunta é, quais são os códigos que a gente vai precisar para vincular o banco ao Eclipse? Vamos fechar aqui. Primeiro você vai ter que criar uma classe normal, sem main, que a gente vai usar, que vai fazer a conexão com o banco de dados e vai fazer os comandos também, para a gente usar ela depois na nossa classe que tem o main e a interface. Para isso, a gente vai criar aqui as variáveis privadas, iguais às variáveis, não vai ser o nome igualzinho que a gente tem no banco, a variável, o nome que você vai dar. E aqui a gente vai criar os getters e setters para conseguir pegar essas variáveis que estão privadas. Bom, agora vou explicar uma parte que é importante. Aqui, ó, esse método public connection, fazer conexão, é esse método quando você coloca public connection e o nome é o que vai fazer a conexão do seu programa com o banco de dados. Então, ele lança exceções porque sempre nós temos que tratar qualquer problema, qualquer falha que o usuário possa cometer no nosso programa, para não mandar essa falha para o banco de dados. Então, ele vai lançar exceções e quando a gente chamar esse método fazer conexão, ele vai retornar para a gente a conexão, que é o driver manager, né, que é o driver que já foi instalado no nosso computador, .getConnection, que ele vai então fazer a conexão. O nosso banco, o nosso driver, ele é o JDBC. E nós estamos trabalhando com o banco MySQL. E aqui nós temos que colocar o nosso IP. No meu caso, o meu IP, como eu estou logado num IP local da minha máquina, é o localhost 3306.
o nome do banco de dados que você vai estar usando, o usuário do seu banco de dados e a senha. Então, o usuário é um usuário padrão que você já cadastrou, que costuma na maioria das vezes ser root, mas tem alguns bancos que tem como mudar esse nome, então por isso que deixar bem claro que esse aqui é o usuário e aqui a senha que você cadastrou no seu banco de dados. Aí então ele faz a conexão e cria um método que vai fazer isso. Toda vez que a gente chamar esse método, ele vai fazer essa conexão com o banco. Aí, agora nosso programa, então, ele cadastra e consulta os clientes. Então, como que a gente fez o cadastro, por exemplo, da P4 em primeiro lugar e a P2 em segundo? A gente criou aqui um método chamado cadastrar cliente. Ele é void porque ele só envia os dados para o banco, ele não retorna nada. E o nome cadastrar cliente, que ele tem isso aqui, ó, o statement. O que o statement faz? Ele executa comandos do SQL no Java. Então, o statement, nós demos o nome dele que é ST. Esse nome também não é padrão, você dá o nome que você quiser. Qualquer um que você quiser. Mas vamos colocar statement para deixar bem claro e para lembrar que é statement. Então, o statement vai receber o fazer conexão, ó. Então, nós já chamamos para ele fazer a conexão com o nosso banco de dados, ponto create statement. Então, quando a gente chama o create statement, ele vai começar, ele abre para a gente mandar os comandos para o banco. Agora, nós criamos uma string que vai receber qual comando que nós vamos enviar para o banco. Então, esse comando, no caso, ele é o comando do banco, que você vai, é como se você tivesse... É na linguagem de BD. Isso, exatamente. Insert into cliente, no caso, ele vai inserir dentro da tabela. No caso, esse cliente é o nome da minha tabela, você vai pôr o nome da sua tabela. E agora tem um fato importante. Reparem que na tabela eu cadastrei a parte, o campo do limite de crédito, assim, ó, limite, underline, de crédito. E aqui, no nosso programa, o limite de crédito está assim, ó, limite, crédito. Por quê? É para deixar bem claro, para vocês saberem diferenciar quando que eu estou falando dos campos do banco, lá no banco de dados, e quando que eu estou usando o atributo que está na nossa classe. Então, o insert into cliente, nos atributos, nos campos nome, e-mail, sexo e limite de crédito, ele vai colocar os valores, que é o nome, que a gente vai digitar no campo lá da nossa interface, o e-mail, o sexo e o limite crédito, que é o do nosso sistema, não é o do banco, é o do nosso sistema daqui de Java. Exatamente. Então, quando a gente já pegar todos os dados que foram digitados na interface, ele vai fazer o ST, que é o statement, para executar o comando do SQL, que vai executar o update. O update é o que manda para o banco as informações. E aí, o que ele vai estar mandando? Ele vai estar mandando as informações que estão dentro da nossa string chamada SQL. Esse execute update, ele faz uma atualização do seu banco de dados. Ele faz um comando ativo lá dentro. Você também tem o execute query, que a gente vai usar em seguir para fazer essa verificação de clientes. Ele apenas verifica, ele apenas vai olhar o que tem dentro do seu banco. Ele não vai executar nenhum tipo de comando ativo lá dentro. Então, vamos agora, já explicamos aqui como que cadastra o cliente, vamos explicar como que a gente também pega esse cliente do banco e mostra no nosso programa. Então nós vamos criar aqui um método public cliente, ó, cliente, porque cliente é o nome da nossa classe, certo? Public cliente, pega cliente pelo código. Tá bem claro isso, pega cliente pelo código. Que ele vai trabalhar com uma variável inteira chamada código e lança exceções para a gente não correr o risco de mandar um dado errado lá para o banco. Que o banco não pode trabalhar com nada errado. Então aqui, connection com, esse é o nome que eu dei, com, pode ser mudado para qualquer outra coisa, e fazer conexão. Então, aqui ó, o connection com, ele recebeu o método fazer conexão. E o que o método fazer conexão faz? Ele chama a conexão lá no nosso banco. Então, ok, esse método que nós criamos já está conectado com o banco. Agora, nós vamos criar o statement para executar os comandos do SQL, ó, executor SQL foi o nome que eu dei, e ele vai receber a conexão do banco de dados .create statement. Então, agora já o programa, o nosso método, além de fazer a conexão, ele executa os comandos do SQL. E agora, então, o result set. O que é o result set?
Quando a gente usa aqui o statement é para executar os comandos. O result set, ele serve para, quando a gente executar o comando que a gente executou vai ser retornado para a gente. E ele vai retornar usando o result set, que eu dei o nome de aqui, ó, result set dados. Esse nome também não é padrão, você dá o nome que você quiser. Aleatório. E o executor SQL. O executor SQL, que vai fazer o comando do SQL, .execute carry. E entre parênteses a gente vai botar o comando lá do BD também, que é o select from client, que eu expliquei aqui que faz, que ele vai ver todos o que você tem dentro do seu campo da sua tabela. No caso, onde o código é igual ao código que a gente digitou lá na nossa interface. Só, então, para deixar bem claro, o statement, ele executa os comandos do SQL. E o result set, ele é usado quando a gente precisa de pegar o resultado desse comando, no quando caso. a gente precisa pegar alguma coisa, algum dado dentro do banco e trazer para o nosso programa para nós fazermos o execute carry, que é a consulta. Então aqui, beleza. Agora, se dados.next, por quê? O que serve esse next e esse parênteses sem nada dentro? Ele vai ficar carregando os dados enquanto tiver dados para ele carregar. Então, por exemplo, ele carregou o usuário número 1. Se não tiver nada, se não estiver vazio o próximo usuário, se o próximo usuário for vazio, aí ele para de carregar. Se o próximo usuário tiver alguma coisa, aí ele vai carregar esse usuário de novo. Então ele vai ficar carregando até dar vazio, que o vazio é o último, certo? Então, enquanto ele não estiver vazio, se ele estiver vazio, ele vai retornar, né? Vai ficar retornando pra gente o cliente, ó, os dados.getIntCode aqui, ó. Então, dados.getInt. Esse getIntCode, por que ele é getInt? Porque o código, ele é cadastrado do tipo inteiro. O nome, ele é cadastrado do tipo varchar, que é a mesma coisa de string. E assim vai. Então, ele vai retornar pra gente os dados dos clientes, certo? E o nome que está aqui são os nomes dos campos que ele vai retornar lá no banco de dados. Como no nosso aqui, por exemplo, limite de crédito, que é o nome do nosso campo aqui. Então, se não, ele vai retornar vazio. Não vai retornar vazio, não vai ter nada e acabou. Agora, nós vamos para a nossa classe, onde tem a interface. Então, vamos aqui, nós declaramos, né, quais os atributos tem nela. JText, uma matriz aqui, um vetor para poder receber masculino e feminino. Por quê? Nós vamos pegar esse masculino e feminino e nós vamos jogar dentro da nossa JCombo do sexo. Os botões e as JLabels. Ok, agora vamos para a nossa classe consultora. Agora nós estamos aqui na nossa interface. Como que ela funciona? Aqui, o código, vamos aqui embaixo para o nosso Action Performed. Quando o usuário inserir o código e mandar o Enter na JText do código, é isso que nós queremos que ele faça, que ele insira os dados aqui do usuário. Então, vamos caçar aqui, qual que é a JText qual que é o Action Performance da JText. Aqui, ó, temos aqui do botão salvar, do botão prosseguir, aqui, ó, JText código. O que ela faz? Ela cria uma variável inteira chamada código, e ela cria uma variável do tipo boolean que começa com falso. Aí vem o try catch, né? Esse try serve para, se o código for tipo assim, esse try aqui, ele serve simplesmente para não deixar que o usuário tente carregar, sendo que não tem nada escrito. Então, se eu não escrever nada aqui, ó, ele vai cair nesse catch, certo? E vai dar a mensagem que verifique o código. Mas, se o código for digitado, se eles digitarem aqui na text do código, tiver alguma coisa digitado,
isso vai ser armazenado nessa variável código. E se for armazenado na variável código, a nossa variável boolean vai receber verdadeiro. Quando a variável recebe verdadeiro, ela cai aqui, ó. Quando pp, você colocar a variável assim, ó, pp igual a true, ou pp somente assim, é a mesma coisa. Então, se a boolean for verdadeiro, ele vai cair dentro de um novo try. Então, sempre temos que estar tratando os erros para não enviar nenhum dado errado para o banco. Então, ele vai cair dentro desse try, que vai fazer, através da orientação objeto, da nossa classe cliente, ele vai fazer então uma orientação objeto e vai gerar um novo cliente, certo? Agora, essa classe, essa parte aqui, sabe, ela já tem todos os métodos que nossa classe cliente faz. Então aqui nós vamos executar o método pega cliente pelo código. Agora, se o cliente não for vazio, se ele não for vazio, se tiver algo, então dentro se o cliente retornar para a gente um valor, se não for vazio, então ele vai setar na nossa interface, quais são esses valores. Então ele vai pegar lá o nome, o e-mail e o texto. Tudo de dentro do banco. Você pode perceber que a gente tem o CL ali, que é o nome que a gente deu lá na nossa cliente pro comando, no caso lá do comando enviado para o banco. Isso. E se não, se então tiver vazio, ele vai falar que o código não foi encontrado, certo? Então, agora, se mesmo assim ele conseguir dar um erro, vai cair no cat, que vai informar pra gente qual é o erro que ocorreu. Então, é basicamente isso que esse nosso programa faz. Ele consulta aqui e manda os dados para a nossa interface. Bom, agora a gente vai para o botão de cadastrar. Como ele faz esse cadastramento, para o código de cadastramento. Então vamos aqui no nosso Action Performance, no botão cadastrar. Então, botão novo, certo? Então, JButton novo. Aí ele vai habilitar os campos para a gente digitar quais são os dados desse nosso cliente. Então vamos agora cadastrar um cliente sério chamado Humberto. O e-mail humberto@polimig.com. O sexo dele vou deixar masculino e o limite de crédito, como o Humberto é um cara com muita moral, vou deixar ele aqui com bastante dinheiro para a gente emprestar para ele, certo? Agora, quando a gente clica no nosso botão de salvar, aí ele vai executar essa parte aqui. Ele vai criar uma variável boolean chamada prosseguir, que vai começar com falso. Vai fazer a orientação objetos da nossa classe, então a partir daqui, tudo que a classe cliente faz, esse método já sabe fazer. Então ele vai pegar lá na classe cliente o método setNome, que vai colocar o nome, só dar um exemplo aqui, do setNome. Ele vai então pegar o que foi digitado na JText do nome e vai fazer o método setNome, que vai jogar então aqui na classe, aqui ó, no método setNome. Esse nome vai ser jogado para cá, nesse método aqui ó, que nós já explicamos no cliente. Do cliente ele vai ser jogado para cá, dentro do nosso banco, da nossa tabela. E os outros a mesma coisa. Então, voltar aqui no nosso Action Performance, ele vai fazer então a mesma coisa, com o nome, com o sexo e com o e-mail e beleza. Agora, por que a gente colocou esse try aqui e dentro dele o setLimit? Por quê? Ele só vai cair dentro do try se o cara tiver colocado o valor dentro do cliente, o crédito, né, corretamente. Se ele tiver colocado o crédito corretamente, vai cair aqui dentro. E se ele cair aqui, o prosseguir vai receber verdadeiro. Se o prosseguir for verdadeiro, ele vai fazer o método cadastrar cliente, que nós já explicamos o que ele faz. E assim, ele vai pegar o cliente e vai cadastrar dentro da nossa tabela. Então vamos dar um desk aqui, um select. Então já temos aqui Humberto cadastrado aqui com seu e-mail, sexo e limite de crédito. Então pessoal, é isso que nós temos para hoje.
mais vídeos aí, vocês podem estar olhando no canal. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal. Então, valeu galera e tchau. Tchau pra vocês também. Eu, Pedro Mariano e E o eu. Humberto. Bom, o objetivo do nosso programa é cadastrar, excluir e verificar. Puta que pariu, Os Humberto. clientes. Vai se fuder. O que? Verificar? Não tem verificar. Tem Não tem sim. excluir, não, velho. Ah, não tem excluir não, você é muito burro, mano. Mas tem que tampar daqui, ó, porque o microfone tá bem aqui, ó, Então, do lado mano, da saída. por isso que eu Vou falo tampar aqui. Mas vai fazer sombra no vídeo. Sombra no Foi boa vídeo, demais. muito bom, viu, animal? Eu podia gravar assim, ó.